Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Trilha Estudos Bíblicos. E se no primeiro episódio a gente deu aquele mergulho no que é a Bíblia e como a ler com profundidade, hoje a gente põe o pé na estrada e começa a nossa caminhada pelo Pentateuco. E claro, a jornada começa por Gênesis, o livro das origens, dos encontros e das promessas. Bora caminhar? Gênesis é o livro do começo de tudo, mas não só do universo ou da humanidade. É o começo da história da fé, da aliança, da promessa. Como lembra o teólogo John Goldingay, Gênesis é o primeiro capítulo de uma história que só se resolve muito mais à frente com Jesus. E aqui a gente encontra, nos primeiros capítulos, 1 e 2, a criação do mundo. A seguir, dos capítulos 3 a 11, a entrada do pecado. E a partir do capítulo 12 até o último capítulo, capítulo 50, nós vemos o chamado de uma família. Abraão e seus descendentes, com quem Deus vai iniciar algo totalmente novo. Agora, vamos conversar de boa aqui? Muita gente pergunta, Gênesis é literal? Isso tudo é histórico mesmo? E a ciência? E a evolução? E o Big Bang? Essa pergunta, ela não é nova. E ela não deve ser evitada. Segundo estudiosos como William Lassor, Gordon Fee e o já mencionado nesse episódio John Goldingay, e esses inclusive são todos grandes referências entre acadêmicos cristãos e não cristãos, eles afirmam o seguinte, que o propósito de Gênesis não é fazer ciência moderna, nem ser um documentário histórico como a gente entende hoje. O que Gênesis está fazendo é muito mais profundo. Ele está dizendo quem é Deus, quem somos nós e por que o mundo está como está. Gênesis fala sim de eventos reais, mas com uma linguagem às vezes simbólica, às vezes poética, rica em imagens, do jeito que as pessoas da época entendiam e, atenção, transmitiam verdades. Isso é diferente de invenção. É teologia contada em forma de narrativa, com arte, ritmo e com densidade. Então, quando a ciência fala do como as coisas vieram a existir, a fé responde o quem e o porquê. Não tem conflito, quando a gente entende que são olhares diferentes sobre a mesma realidade. Agora preste atenção nisso aqui, porque é a chave para entender Gênesis e de quebra a Bíblia toda. O grande tema, ou pelo menos um dos grandes temas que nós vemos no livro de Gênesis e vai atravessar por toda a Bíblia, é o tema da aliança. Segundo William Lassor, o Pentateuco inteiro gira em torno de 6 blocos, 6 partes: promessa, eleição, livramento, aliança, lei e terra. E tudo isso começa com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz: sai da tua terra e eu farei de você uma grande nação. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso é uma aliança de relacionamento. Deus está dizendo: eu quero caminhar com vocês. E essa promessa é tripla: uma terra, um lugar para viver, uma nação, um povo que descende de Abraão e um propósito, que é ser bênção para o mundo todo. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é uma história da aliança de Deus com a humanidade, que começa com uma família e culmina em Jesus. De Abraão em diante, Gênesis mostra que Deus não chama pessoas perfeitas. Abraão, às vezes, mente. Sara duvida. Isaac repete os mesmos erros do pai. Jacó engana. Os filhos dele vendem o irmão como escravo. E ainda assim, Deus continua com eles. Goldingay diz que o objetivo dessas histórias não é mostrar modelos de virtude, mas mostrar como Deus trabalha com gente real, com histórias quebradas. Gente que, mesmo cheia de falhas, vive debaixo de promessa. Gênesis é sobre isso. Promessa em meio ao caos, esperança em meio à confusão. Gênesis responde perguntas que a gente ainda faz. De onde eu vim?
Por que o mundo é como é? Onde está Deus no meio de tudo isso? Como eu posso confiar? E ele responde com um convite. Confia no Deus que cria, chama, caminha e promete. Segue pela trilha da aliança, porque ela ainda está em aberto. E você faz parte desta história. Quer ir mais fundo nessa leitura? Vou passar para vocês 3 dicas de leituras. Pentateuco para Todos, a primeira e segunda parte de autoria do teólogo já mencionado nesse episódio, John Goldgate, tá bom? Excelente leitura breve. O outro livro foi apresentado, citado e sugerido no episódio anterior, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, do Gordon Fee e do Douglas Stuart. E o terceiro livro, esse aqui um pouco mais parrudo, uma excelente introdução ao Antigo Testamento do teólogo William Lasor. Esses 3 juntos formam um trio poderoso para te ajudar a entender o que a Bíblia está dizendo de forma clara, acessível e com respeito ao texto e à história. Semana que vem, a gente vai entrar no livro do Êxodo, a história da liberdade, da presença e da identidade de um povo. Se você curtiu esse episódio, segue a gente lá no Spotify, compartilha com geral, tá bom? Com aquelas pessoas que têm dúvidas a respeito do texto bíblico, que quer conhecer um pouco mais, gente que você ama, que você admira, e também aqueles que você também não ama tanto assim, tá bom? Vem trilhar com a gente. Aqui foi Jackson de Souza, no Trilha Estudos Bíblicos. Até a próxima. Fé em Deus e pé na estrada. Esta é uma produção Claraboia 360.